Vocês me ouvem? Boa tarde, gente. Eu sou Ana Luísa. Estou muito feliz de estar aqui hoje com essa roda maravilhosa. Tá baixo, tá baixo. Mais perto. Quero agradecer muito a Cozinha Ocupação 9 de Julho. Tá bom, né? A gente está aqui super bem alimentadas e acompanhadas nesse dia de festa. Agradecer a N-1 Edições. Alô? Melhor? Vou projetar mais um pouco. Agradecer a equipe da N-1 Edições que fez essa publicação acontecer. Está muito linda. E estamos aqui uma roda de mestras maravilhosas que eu admiro, quero bem. A Fernanda, que está aqui comigo, Fernanda Gomes, que é filósofa, que está na USP novamente, aqui em São Paulo. Zoe Anastasakis, que é professora da EG-UERJ, antropóloga. Joana Cabral de Oliveira, professora da Unicamp, antropóloga também. E, bom, estamos aqui hoje para falar desse livro, Ficar com o Problema, Fazer Parente no Cthulhuceno, da Donna Haraway. A Donna Haraway é uma autora feminista, né, bióloga, hoje professora emérita da Universidade da Califórnia. E é uma autora que já produz pensamento crítico, né, pensamento radical há muitos anos, apesar de que a obra dela está começando a ser traduzida agora, né? Esse é o livro mais recente dela, um livro de 2016. Né, assim, um dos marcos, né, da obra dela, o Manifesto Ciborgue, é de 1985, né? Então, só para a gente também ter essa magnitude, né, assim, da obra da Haraway. E a gente comentava antes, né, da roda, de como é um livro, na verdade toda a obra da Haraway, mas esse é um livro conhecido especialmente por ter um vocabulário complexo, por ter muitas notas, muitas referências transdisciplinares, né, muitas associações inusitadas, etimológicas, históricas. Mas a Haraway é uma contadora de histórias, né? Assim, a linguagem que ela vai usar é uma linguagem que vai tentar dar conta, né, dessa complexidade do presente, né? E ela vai justamente pensar esse presente espesso, né, de passados, de porvires, né? Ele é um livro que performa, então, no sentido de que ele corporifica, né, ele presentifica, ele apresenta o que pensar pode significar nos tempos em que a gente se encontra, né? E ela vai chamar esses tempos de urgências, né? Urgências ecológicas, subjetivas, sociais, né, de mutação geoclimática, de extinção em massa, de genocídio, né? Ela vai pensar todo esse legado do progresso moderno, estrebuchando, né, sanguinário, enfim. E então ela vai se aliar a outras figuras, né, a outras histórias, a outros nomes, a outros contos para tentar narrar essas urgências, né? E então esse tempo justamente tem sido chamado de antropoceno, né, desde os anos 2000. Esse termo, né, foi cunhado por cientistas do clima que traduz esse consenso, né, científico sobre todas as catástrofes ecológicas, né, esse acúmulo de provas, né, nos indicadores do sistema Terra, sobretudo depois da Segunda Guerra, né, em que a gente tem essa aceleração da queima de combustíveis fósseis, né. Mas o antropoceno, para ela, ainda é essa narrativa do herói, né, esse conto do herói, essa narrativa desse homem com H maiúsculo que ascendeu tanto que agora enfrenta sua queda trágica, né, essa espera de uma redenção divina, de uma salvação tecnológica. E ela pensa sempre com parceiras, né, e ela vai pensar com a Ursula Le Guin, que é uma escritora de ficção científica, né. Então ela vai chamar essas narrativas fálicas, né, e ela quer justamente evitar os afetos que essas narrativas suscitam, né, o desespero, o cinismo, a indiferença, né, diante da magnitude dos problemas, né. E ela quer procurar uma história suficientemente grande, né? Ela não quer essas histórias todas dos senos, né? Ela quer pensar histórias de ressurgimento, né? Histórias situadas de florescimento, histórias que conduzem a responsabilidades localizadas, né? Então, ela vai contar histórias de cuidado e de justiça multiespécie, né? Ela vai inventar um vocabulário para poder falar isso, né? Em ação, em compaixão, né? Em devir com. Uma coisa que ela vai perguntar, né, por quem se é realmente responsável, né? Assim, a responsabilidade aí não vai ter um sentido
moralizante, né? Mas um sentido de a quem que a gente se alia, a quem que a gente responde, né? Tem a ver com uma capacidade de responder, né? De reagir aos acontecimentos de maneira adequada, né? E ela vai dizer, né, que uma das tarefas, né, está no subtítulo do livro, né, fazer parentes no Cthulhuceno, né? E esse parentesco é isso, ele é uma coisa que é separar da genealogia de parentesco, né? Reconhecer parentescos multiespécie, reconhecer parentescos em outras temporalidades, né? Reconhecer companheiros, espécies companheiras para além do excepcionalismo humano, para além das famílias religiosas, das famílias biogenéticas, né? E ela entra nessa querela das nomeações, né? O Cthulhuceno tem a ver com isso, né? Que ela vai disputar esse antropoceno, ela vai passar, inclusive, né, fazer uma distinção fundamental, né, entre o antropoceno, o capitaloceno, o plantationoceno, né? Ela vai tirar um pouco dessa grande marca do humano, né, como uma marca de uma ascensão e queda, né, mas situar esses marcos de mineração, de colonização, de escravização que correspondem a esses saltos qualitativos, né, em termos ecológicos e sociais, né? Então, ela quer pensar uma história suficientemente grande, né, que não seja o antropoceno ou o plantationoceno, né, que seja uma história que vai narrar, na verdade, uma temporalidade contínua, né, uma temporalidade que persiste. Então, ela vai procurar e ela vai se encontrar com uma aranha, né, assim, a Pimoa Cthulhu é uma aranha que mora lá nas florestas de sequoia da Califórnia, e ela vai pensar com essa aranha porque, lembrando a Marilyn Strathern, né, uma antropóloga com quem ela pensa, né, tudo está conectado a alguma coisa, em algum lugar, né? Nada está conectado a tudo, né? O cuidado ele não é genérico, né? Então essa aranha, para ela, vai parecer assim uma entidade mais apropriada para pensar essa época de recomeços, né? Essa época antiga e atual, do que o Anthropos, né? Ou o capital, né? E o Cthulhuceno, então, vai ser isso, vão ser essas histórias dos seres terrestres, né? Essas histórias de colaborações localizadas, de responsabilidades, histórias de trabalho pelo florescimento, geohistórias, né? Ela vai pensar com Latour também. Então, ela vai, nesse livro, passar por, desde a origem da célula moderna, né? Com a Lynn Margulis, né? Teórica da evolução, com organismos que não podem ser considerados organismos únicos, porque eles são associados, simbiontes, né? Assim, que eles não têm um começo ou um fim, né? Jamais foram indivíduos, como nós, né? Humanos também. Ela vai passar por histórias de trabalho humano-animal, de cavalos, né? Com pombos. Ela vai recorrer a escritoras de ficção científica, né? As parábolas da Octavia Butler, né? Os contos da Ursula Le Guin. Ela assim, é uma profusão de histórias, né, da Terra para contar essas artes de viver, né, num planeta degradado, com outra companheira que ela vai pensar, Anna Tsing, né, artes de viver em um planeta degradado. E aí ela vai chegar finalmente nessas histórias de Camille no final, né, em que ela vai fabular essa história dessas comunidades do composto e essas práticas de vinculação entre humanos, animais, ancestrais, né. Então, é isso, ela fala em algum momento do livro isso, que ela quer ficar com o problema, que a única maneira que ela sabe para fazer isso é com alegria, terror e pensamento coletivo gerativos, né? Então é aí que estamos. É isso, obrigada, gente. Boa tarde. Assim tá melhor? Então, eu queria começar, claro, agradecendo a presença de vocês, né, todos, todas e todos, o convite da N-Zin e também o convite da Ana. É uma alegria voltar à ocupação, já fiz alguns outros trabalhos aqui, e eu acho que esse arranjo, né, o lançamento de um livro, de uma discussão que normalmente está mais localizada na academia, num espaço como esse, que é tão potente politicamente para a cidade, já é uma forma da gente responder um pouco a esse convite, desafio do livro, né? Que é não só ficar com o problema, mas como que a gente avança nesse fazer com que ela propõe a partir desses arranjos diversos, né? Então acho que estamos aqui em um deles. E acho que a nossa tarefa aqui hoje, além de marcar com festa o lançamento desse livro aqui
A tradução estava super inspirada, né? O último livro da Haraway, que ela reúne muitas coisas que vêm sendo tratadas em anos de pesquisa, né? Então, tem desdobramentos e desenvolvimentos conceituais muito importantes. A gente, hoje, com essa mesa, está querendo muito também trazer esse convite para a leitura, né? Um pouco nesse registro de que a Ana falava no começo, de que é um tipo de texto que às vezes afasta um pouco, assusta, não só por esse vocabulário próprio, né? Ela tem criado um léxico ao longo da pesquisa dela, nessa tentativa de nomear coisas que estão muito na ordem do dia, né? Então, na urgência das nossas questões. Então, como a gente nomeia também é uma forma de se posicionar, e ela faz esse esforço para também nos obrigar a habitar outros lugares, né? Então, como no próprio argumento do texto está um pouco deslocado do que a gente tem muito contato com essa estrutura mais argumentativa de desenvolver um argumento a partir de uma espinha dorsal com uma resposta única. Nesse livro a gente não encontra isso, né? Ela vai puxando muitos fios e o convite é para que o leitor se aventure nessas diferentes entradas, né? E aí, pensando um pouco nessas diferentes entradas e como a gente se aproxima do texto, eu pensei em dividir aqui com vocês um pouco, meio que um bastidor de pesquisa, e como que foi o meu encontro com a leitura da Haraway, e o que tem nesse livro que eu tenho conseguido aproveitar nas minhas pesquisas e uma reflexão que eu já venho fazendo há um tempo. Que eu acho que isso também é um modo da gente pensar como a gente faz alianças e como elas existem também no pensamento, na pesquisa, como que a gente escolhe quem a gente vai estudar e com quem a gente quer pensar junto, né? Eu vinha pensando, estou fazendo um pós-doutorado agora, que foi nesse momento que eu encontrei com essa leitura, mas eu já vinha pensando no doutorado uma crítica aos humanismos, e vinha trabalhando bastante com Foucault, a partir de uma crítica que ele faz nas Palavras e as Coisas, e que ficou muito conhecida pela aquela declaração sobre a morte do homem, né? Que é uma figura datada e estava prestes a desaparecer. E eu trabalhei bastante isso na tese, não só localizadamente nos textos dos anos 60, mas argumentando um pouco que toda a elaboração que o Foucault fez depois, pensando numa ética orientada para uma produção de uma nova subjetividade, passava por essa crítica. E agora eu estava realmente tentando encontrar o desdobramento dessa crítica, ou seja, como que o pensamento contemporâneo continua buscando caminhos de pensar fora dessa forma homem e fora desse recurso antropológico como um fundamento. E foi desse jeito que os textos da Haraway chegaram até mim. Então, muito nesse registro de como ela mostra esse mecanismo de exclusão, né, como que esse padrão humano, que é feito por um modelo branco, europeu, moderno, ele foi criado pelos próprios formuladores e que acaba excluindo todos os outros registros e corpos como diferentes, né? Então, quem formula o discurso que cria o outro. Então, nesse momento de contato inicial com a Haraway, eu estava muito mais interessada nessa parcela de pessoas que não atingiram a humanidade, ou para quais é negada a humanidade, do que nessa discussão que ela continua a partir do agenciamento em outras espécies, né, que ela começou a chamar de espécies companheiras. Mas a leitura do Ficar com o Problema conseguiu me trazer mais concretamente a importância dessa articulação com as outras espécies, porque ela radicaliza a discussão, inclusive trazendo outros corpos e componentes não orgânicos. Então, o quanto esses agenciamentos com outras espécies, outros seres imaginados, fabulados, tecnológicos, ajudam a produzir esse deslocamento para nos retirar desse registro que continua sendo um padrão ao qual a gente precisa responder, e um ideal de humanidade que nunca vamos chegar. Então,
esse deslocamento que ela faz no livro ajuda a gente não, talvez, sair dessa questão de não se tratar mais de reivindicar uma humanidade, mas de criar outros modos de vida pautado em outros referenciais, né? Outra questão que eu venho trabalhando há muito tempo é sobre como a filosofia pode pensar o presente, né? Então, estava fazendo isso mais uma vez a partir do Foucault, e eu acho que ela traz uma mirada radical com essa questão no próprio título do livro, né? Porque a proposta de ficar com o problema é um convite à imersão, né? Nas urgências do nosso tempo, né? No que a Ana vinha falando de como que a gente consegue sair tanto de um estado, né, que é como marca do tempo, um pessimismo que imobiliza, como essa sensação de final de jogo, como se não tivesse mais nada a se fazer, como que a gente consegue, mesmo a partir dessas urgências e desse estado que é difícil mesmo, conseguir pensar junto, né? E também produzir uma crítica às soluções fáceis, né? Que vem através, às vezes, de soluções milagrosas, ou uma resposta única, ou um entusiasmo pelos investimentos tecnológicos. Então, como que a gente consegue sair desses dois registros e produzir a partir de respostas sempre muito pontuais, mas a partir das agências que a gente pode fazer. Uma outra questão que é bem importante para mim, que é um elemento do livro que eu tenho muito interesse, é o uso da ficção como um recurso metodológico que é capaz de produzir efeitos de verdade, né? Então, eu já vinha pensando isso no tratamento que o Foucault e outros filósofos fazem com a história, né? Como a gente conta as histórias e a composição que a gente pode fazer a partir daquilo que a gente escolhe contar pode produzir um olhar diferente sobre os temas que são revisitados. E no livro a Haraway faz uma radicalização disso, né? A Ana já falou, deu um pouquinho o gostinho para quem não conhece, que no capítulo final ela própria propõe uma ficção científica, né? Uma fabulação especulativa a partir dessa história da Camus. E esse é um elemento que ajuda a gente a avançar nessa discussão, porque essa possibilidade de imaginar mesmo abre alguns fios, né, de resposta para esse mundo possível hoje, no presente, a partir das possibilidades de articulação que a gente já tem. Então também a gente sai de um registro de um imaginado que tem que vir numa renovação completa, né? Mas o que a gente pode criar cotidianamente. Por fim, eu queria colocar uma coisa que eu acho que é bem importante a gente sempre ter em mente nessa leitura, porque ela é muito sedutora e ela apresenta muitos caminhos, não só nessa formulação final que é ficcional, mas a partir de experiências que ela traz, né, de trabalhos com tecnologia, humanos, animais, uma experiência muito interessante com os pombos. E eu acho que olhar para isso a gente sempre tem que ter em mente que não se trata de tentar reproduzir ou aplicar esses caminhos e essas respostas, e sim a partir de motivados, né, por essa experimentação, a gente tentar pensar a partir dos nossos problemas e da nossa posição, né? Sempre lembrar que a Haraway é uma pensadora muito original, mas ela está produzindo a partir de um lugar. Então, como que a partir do nosso lugar e dos nossos problemas, a gente encontra também as nossas habilidades de responder, né? Para fazer o jogo de palavra que ela usa com responsabilidade no livro. Então, eu acho que esse exercício da gente pensar quais seriam esses nossos agenciamentos e essas nossas respostas traz para mim talvez um outro sentido que o título do livro também pode ter, e esse ficar com o problema pode ser lido com se implicar pessoalmente no problema, né? Trazer para si essa tarefa de formar parentes e formar
agências, e a partir da nossa simbiose com esses parentes e com esses recursos que a gente consegue reunir, tentar e pensar um espaço para criar, inventar futuros e presentes também possíveis. Era isso, gente. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Zoe. Eu queria, antes de tudo, dizer que é uma alegria poder pegar esse livro aqui em português na mão. Queria agradecer a N-1. Para quem lê esse livro, nossa, né? E quem está na universidade, trabalha com alunos, o que é ter um livro em português na mão é tão importante. A gente pode levar para a graduação, né? Então, realmente, obrigada, porque, ufa, eu estou assim, muito emocionada. E também porque a gente está aqui, né, nessa roda montada pela Ana, eu tenho acompanhado o processo de tradução desde o início, né, assim, conversando muito com a Ana, então também agradecer a Ana pela coragem de traduzir esse livro, porque é uma aventura. Eu sempre ficava assim, como ela vai conseguir? Será que ela vai conseguir? E porque a gente está numa ocupação, a minha história com esse livro nasce de uma situação de ocupação também. Então é muito significativo lançar esse livro numa ocupação. Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês acompanharam, mas em 2016, logo após os Jogos Olímpicos, o Estado do Rio de Janeiro entrou numa crise muito violenta e uma das saídas que o Estado deu foi suprimir, não pagar ou parcelar os pagamentos de vários setores do Estado. Não só a educação, mas também a educação. A gente ficou 1 ano e meio, eu como servidora pública, né, recebendo salário às vezes parcelado em 9 vezes, com 4 meses de atraso, 5 meses de atraso. E é importante frisar, isso não foi só com a educação. Nesse momento, na universidade, algumas universidades acadêmicas, algumas unidades acadêmicas, também não tinham apresentado chapas para direção, né? Na UERJ a gente vota para reitor e a gente vota para os diretores. E no Instituto de Artes e na Escola de Desenho Industrial, onde eu dou aula, ninguém quis se candidatar a ser diretor, né? E eu assumi a direção naquele momento numa proposta que já era coletiva, com um colega e com 8 alunos de graduação que iam co-dirigir a escola com a gente. E me aventurei nessa história de ser uma pessoa que aprende a cuidar de uma unidade acadêmica, tendo tido formação como professora e pesquisadora. E a situação foi ficando muito difícil para a universidade, a gente não tinha mais condições de ter aula, porque não tinha coleta de lixo, não tinha água, muitas vezes. Os alunos, 40% dos nossos alunos são cotistas, recebem uma bolsa permanência, que também não foi paga. Então a gente não tinha dinheiro, às vezes, para pegar ônibus, todo mundo, né? E aí um grupo de alunos decidiu ocupar a escola. Chegaram na minha sala, falaram, a gente agora vai ocupar, e ficaram, então, em revezamento, 40 alunos morando na escola. E para que isso? Para acelerar o processo de ocupação mesmo, né, da promoção de atividades. Então era uma postura nossa, coletiva, de a gente precisa ficar aqui, né? A gente não pode sair daqui nesse momento, deixar a escola vazia, a gente precisa ficar aqui. E nesse momento a Haroe estava lançando o livro, e eu tinha acabado de ter uma bebê e estava como gestora ali da escola, numa crise violenta, não conseguia ler. E aí todas as minhas alunas de mestrado e doutorado falavam, você tem que ler o livro novo da Haroe, é a nossa Bíblia. E aí eu falei, cara, não estou conseguindo ler, não tem tempo. E realmente, assim, a gente ficou com esse livro embaixo do braço, né? 2016, 2017, 2018, até que a coisa ficasse mais normal. E não ficou só embaixo do braço fazendo ocupação, né? A gente começou realmente a ler, a gente rapidamente organizou um seminário para se dedicar a esse livro, e o seminário ele terminou com uma oficina de dança de uma professora da UFRJ, que é arquiteta e tem formação em dança, Yazana Guizo, e ela propôs que a gente dançasse o livro. Então, eu tenho experiências muito vivas com esse livro, e alguns alunos investiram nisso que Fernanda comentou, que é de pensar como é que é possível ficcionalizar, fabular, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então, já orientei algumas dissertações e teses de alunos que estão precisando fazer fabulação especulativa. Então, ela também, eu acho que ela abre caminhos para a gente, né? Esse livro, ele abre muitos caminhos para a gente experimentar, se aventurar a fazer ciência
de um modo, bom, no campo do design a gente diria criativo, eu não gosto dessa palavra, né? Mas de um modo arriscado, voltando aqui para algumas das coisas de que ela fala, né? Então, para mim, esse livro, ele não é daqueles livros assim, pensei com Haraway naquele livro, né? Não, é um dos livros que eu gosto de gostar, que assim, eu sou apaixonada por esse livro, né? Esse livro, ele fez coisas na minha vida. Então, de fato, é daqueles livros que você leva para a vida inteira. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o que ela ensina para a gente também, e para quem for ler vai perceber isso, que ela não pensa sozinha, né? A Haraway está muito preocupada com a política de citação, como é que ela traz as companheiras dela para dentro do livro, né? Então, apesar dela ser autora do livro, ela abre a porta de muitas outras autoras, pensadoras, artistas, ativistas, né? A gente entra num pensamento que é coletivo. Então também tem aqui alguma questão que é muito importante quando a gente vai, né, ler, que é a gente entra em vários mundos quando a gente vai ler esse livro, não é um mundo só. E tudo que está sendo pensado nesse livro tem a ver com uma discussão que fala exatamente o que está no título, que é como é que a gente aprende a ficar com o problema e a cultivar essas habilidades de resposta que os problemas hoje, as tretas, né? Eu gosto dessa palavra também para pensar esse livro, né? As tretas, como é que as tretas pedem da gente habilidades de resposta que a gente ainda não desenvolveu. E aí a gente aqui acho que tem pistas quando a gente lê esse livro para pensar isso. E ela faz isso de um modo muito sui generis ao longo dos capítulos, mas termina nesse último capítulo, que é uma ficção, que é uma fabulação especulativa, onde ela vai criar a versão dela para algo que começou também no âmbito coletivo, né? Num momento de criação dentro de um workshop que ela participou com outros colegas e que dali ela vai dar aqui a versão dela. Então, de novo, a gente vai ver ela brincando com a ficção a partir de algo que também não é uma coisa que ela está fazendo sozinha, né? Ela pensou aquilo ali e aí, de repente, aquilo se desdobra para uma outra versão. Então, se proliferam versões dessa história nas obras também dos colegas dela, que a gente pode depois ler, a Vinciane Desprez, né? E agora eu estou esquecendo o nome dele, do cara. O Fabrício, Terra Nova. E obrigada, Ana. Então, assim, tem aqui muitas pistas nesse livro para outros modos de fazer, né? Outros modos de fazer mundo, mas também outros modos de fazer ciência, outros modos de fazer parceria e, o que está no subtítulo, outros modos de fazer parentesco. Como é que a gente sai da lógica da reprodução biológica, né, dentro da espécie, e como é que a gente percebe que fazer parentesco pode ser muitas outras coisas. E que talvez a maior habilidade que a gente precise cultivar hoje seja de fazer parentescos estranhos, né? De se aliar, de se reunir, de estar junto de outros modos que não os modos que o capitalismo veio obrigando a gente a achar que são os modelos a serem seguidos, né? Então, assim, eu acho que é isso. Depois acho que a gente tem tempo também para conversar, mas agradecer ao livro e agradecer a N-1 e a Ana por essa possibilidade que a gente tenha hoje de, né, encarar isso aqui em português. Obrigada. Não, acho que chega. Bom, boa tarde. Queria agradecer a N-1 e a ocupação por esse espaço, por esse convite. A dona Haraway diz que ela está escrevendo a mesma obra, que ela tem a sensação de estar escrevendo a mesma coisa há 20 anos. Então, falar por último é um pouco refrasear, acho que o que as três disseram. E eu basicamente vou ficar só no título do livro, que é no primeiro título, né, que é Ficar com o Problema, que, como já foi dito aqui, é uma provocação para a gente tentar evitar a nossa tendência ao cinismo e ao desespero. Evitar se esquivar justamente da tarefa desse novo tempo que vai se contrapor, e é quase um antídoto a isso que está sendo chamado de antropoceno, mas que uma série de outras autoras insistem, é preciso renomear, é preciso chamar de capitaloceno, de plantationceno, de necroceno, porque esses nomes dizem mais sobre o que a gente está vivendo. Mas esse antídoto, que é o quituloceno, esse outro tempo, ele é baseado na ideia de fazer a vida com os outros.
Esses outros são muitos, são outros humanos, mas também são outros mais que humanos, né? Ela está muito interessada nos animais, nas plantas, nos outros seres, né? Esse livro é um convite a ser capaz com os outros. Também ela vai usar uma ideia de ficar em confusão, que a gente deveria, nesse momento, não é correr para uma solução, mas é ficar em confusão. A Haraway é uma autora que gosta de brincar com as palavras, né? E a ideia de confusão diz muito. A gente poderia pensar numa cofusão, numa possibilidade de se fundir, de se misturar a esses outros que são muitos. Ela está pensando, sobretudo, né, como uma formada em biologia, nas discussões sobre os processos evolutivos, mas sobretudo na ideia de simbiogênese de uma autora, de uma evolucionista, né, de uma autora que estuda a evolução, bióloga, que é a Lynn Margulis, que vai propor, justamente, vai propor uma outra narrativa sobre o processo evolutivo, que de alguma forma se contrapõe, em certos aspectos, à narrativa mais hegemônica que tem, né, como seu fundador, o Darwin, que é de pensar que os processos evolutivos, né, essa ideia de simbiogênese, os processos de evolução, na verdade, são processos de involução, ou seja, de comunicação, de se envolver, né? E não de linhas que simplesmente se diferenciam, mas essas misturas de corpos, né? Acho que uma das lições que a gente tem aqui é que a gente nunca está sozinho, que a gente está sempre em companhia, que a vida se faz em companhia. E essa ideia de involução, que ela vai se inspirar numa outra autora, na verdade uma dupla de autoras, que é a Natasha Myers e a Carla Hustak, que estão discutindo um pouco as teorias do Darwin, e vão propor essa ideia de involução, em que você tem um envolvimento, ecoam muito uma série de líderes indígenas que estão falando aí contra a ideia de desenvolvimento, né? Ailton Krenak é um desses, mas a gente ouve isso de uma série de lideranças que estão falando que, na verdade, o que a gente precisa não é, né, eles vão brincar também com a palavra, né? Que a ideia de desenvolvimento pressupõe um apartamento, né? A gente se separa do mundo. O que a gente precisa é justamente de um envolvimento. Ficar com problema nos lembra também justamente que não há uma solução. Não se trata de solucionar. E a Haraway vai falar, né? Essa ideia de solução, ela é muito teológica, ela é muito cristã. Essa ideia de que vai vir um apocalipse e vai salvar a gente, vai resolver tudo, né? E isso ecoa também algo que outras pessoas dizem. E aí estou pensando aqui justamente no Negro Bispo, que no seu livro Colonização, Quilombos, Modos e Significados, né? Ele é um pensador quilombola, ele vai nos lembrar, vai narrar uma outra história que nos conta como a colonização está completamente alinhada, né, e fundamentada num pensamento cristão. 2,5. E aí, ficar com o problema se trata disso, né, da gente não se desesperar e correr para uma solução. Ela vai dizer, a gente tem que encontrar maneiras de curar em partes. E esse em partes é muito importante para Haraway, porque ela está pensando em termos de que não há uma narrativa única, uma solução única. O que a gente encontra são parcialidades, né? Então, curar em partes é lembrar que tudo que a gente faz é parcial. E aí isso remete a um texto super importante da Haraway, né? Um dos antigos. Se a Ana começou lembrando, né, do Manifesto Ciborgue, que é de 85, ela tem um texto de 88, chama Os Saberes Situados, onde ela vai dialogar muito com as feministas negras e vai nos lembrar que essa ideia de um conhecimento científico universal, na verdade, tem um sujeito que está escondido, né? E que é preciso, então, assumir uma nova objetividade cuja a parcialidade é fundamental. Quanto mais subjetivo a gente consegue, quanto mais a gente consegue marcar a nossa subjetividade, mais objetividade a gente consegue aportar. E ela vai falar também, né? Então, quando a gente pensa e encontrar maneiras de curar em partes, que é essa formulação que ela faz nesse livro, uma outra ideia é a ideia de regenerar, que vai aparecer aqui. E a ideia de regeneração, que a Ana inclusive citou, está lá no Manifesto Ciborgue. Ela vai dizer, como uma autora feminista, nós somos lesadas. E, diante dessa violência, o que a gente precisa não é o renascimento, porque ela está se colocando contra uma
como uma saída teológica, né? O que a gente precisa é regenerar. E aí a imagem que ela vai usar é a de salamandra. Da salamandra que tem o seu rabo cortado e consegue, de uma forma meio monstruosa, recuperar esse órgão, né? A Haraway é essa autora que está o tempo todo dialogando com a biologia, não só pela sua base informativa, mas também porque ela tem um pensamento que é comprometido com a matéria, que é comprometido com o corpo. Por isso a ideia de parte, de parcialidade é fundamental, porque não tem um conhecimento de um ponto de vista de Deus, né? É justamente um conhecimento que é incorporado. Eu diria que ela é uma pensadora que é avessa aos conceitos, e ela pensa justamente por imagens. Por quê? Porque ela não é uma autora que a gente vai usar e aplicar para a nossa tese, para a nossa dissertação, né? Ela vai trazer uma série de imagens, como a imagem do ciborgue, e a cada vez ela traz uma nova imagem, né? Então, o ciborgue, a espécie companheira, essa figura de fios, né? A cama de gatos, que né? Tá muito bonito nessa edição, que se materializa, né? Na capa desse livro. Ela está o tempo todo, então, muito avessa que o pensamento dela seja simplesmente aplicado. Por isso, essa ideia de que a gente deve pensar com a Haraway, assim como ela pensa com uma série de outros, né? Então, essa autora que não se deixa nunca capturar nem estabilizar nessas grandes narrativas heróicas, né? Nessas narrativas únicas, monistas. A gente está falando de um pensamento que se pensa em companhia, né? Essa ideia de que a gente nunca está sozinho. Ficar com problema, como já foi dito aqui, é também mergulhar num presente espesso, nessa outra temporalidade em que você sai de uma linearidade entre passado, presente e futuro, e vai para essas dobras de tempo que tornam o presente muito espesso, grosso, né? A gente está falando de uma autora que está o tempo todo pensando num mergulho no mundo. E por isso ela não está operando com esses conceitos, mas sempre com imagens, né? E pensar, lidar, né? Ficar com o problema e mergulhar nesse presente viscoso, espesso, é traçar conexões inventivas como uma prática de aprender a viver em relação uns com os outros nesse presente espesso, né? Então a gente está falando desse pensamento que é o tempo todo incorporado, dialogando com a matéria. Não por acaso, uma das outras imagens que ela vai usar aqui nesse livro, a ideia de pensamento tentacular. De novo, né? Um pensamento que mistura mente e corpo, mas um corpo que não é exclusivamente humano. A ideia de pensamento tentacular nos leva a esses animais, né? Como o polvo, a lula, e tem tantos outros animais que conseguem se lançar em formas disformes. É uma autora que está também sempre provocando e tentando escapar dos dualismos. Ela não vai propor um pensamento humanista, mas um pensamento dessa confusão, dessas misturas, fora de um dualismo natureza e cultura, mas também humano e não humano. O presente espesso também evita um futurismo, né, linear, um futurismo escapista, e o futuro aqui é uma atividade de ficção. A ficção é um gênero especulativo para Haraway. E quando ela propõe que a ficção seja um gênero especulativo, ela termina um livro teórico com muitos casos que nos levam para muitos lugares, com uma ficção, como já foi dito aqui, ela justamente colapsa uma oposição entre fato e ficção. Que, como ela vai nos ensinar no livro, fato e ficção têm a mesma etimologia. Essas coisas estão unidas. E essa ideia de que existe uma verdade que se opõe a algo que é inventado, como, né, um dualismo simplista, justamente impede que a gente promova outros tipos de pensamento. A ficção, aqui, vai ter um lugar muito importante para propor histórias de ressurgimento, de habitar essas frestas do mundo, as ruínas do capitalismo, para justamente mencionar uma outra autora que também é traduzida pela N-1, né, que é a Anna Tsing, e que é uma parceira da Haraway, né, que ela vai falar dessa ideia de a gente habitar as ruínas, de criar os refúgios. E a gente não pode esquecer que, de alguma forma, como já foi lembrado, a ocupação 9 de julho é um desses cogumelos que nasce, né, nesse momento que eclode, né,
nessa floresta de pedra e tão avessa, né, à vida e essa ideia de resistência, mas a gente não pode esquecer que os mestres nos refúgios, na resistência, são justamente os povos originários, os povos indígenas. E a gente vai encontrar aqui nesse livro narrativas justamente que vão falar dos índios navarro, né, na América do Norte, lutando contra as minas de carvão. Os Inupiaq, que é um grupo do Alasca, que vai elaborar um videogame todo baseado no xamanismo. Os índios Hopi enfrentando a especulação imobiliária. Algo que está na narrativa e que a gente não pode esquecer que está acontecendo nesse momento, né, aqui no Brasil. Isso aqui é terra indígena. E, de alguma forma, uma autora norte-americana se conecta a um debate muito quente, muito atual, porque o que a gente está vendo é justamente, né, esses povos que são esses mestres da ressurgência, de habitar as frestas, de ocupar refúgios, de criar refúgios, estão em franca ameaça. Não posso terminar essa fala sem falar justamente do momento atual político em que foi votado essa semana, que passou na quarta-feira passada, a urgência da tramitação do PL 490, que institui o marco temporal, e não só institui o marco temporal, quer dizer que nenhuma terra indígena pode ser demarcada, a menos que seja comprovada que essas populações estavam morando, né, nesse lugar antes da Constituição de 88, o que é esquecer que essas populações foram violentamente retiradas dos seus territórios, mas também é um PL que vai passar a demarcação das terras indígenas para o legislativo, impossibilitando qualquer demarcação, e mais, tem uma linha que propõe que os territórios indígenas possam ser explorados de forma mineral, nas suas potências hídricas, e para passar grandes empreendimentos rodoviários, independente da consulta desses povos. Amanhã a gente tem um ato no Largo São Francisco contra o PL 490, que ameaça por completo qualquer possibilidade de demarcação de territórios. E essa é uma luta que não é só desses povos, é uma luta nossa. E eu acho que é isso que a Haraway nos ensina, que a gente precisa se aliar, insistir em contar outras histórias. E esses aliados estão aí precisando da gente. Então, termino justamente lembrando disso. Tupinambá, ó. Nossos aliados. Viva o povo do Tupinambá! Viva o povo da Bahia, Tupinambá! Meu pai? Bom, vamos abrir a roda. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Alguma ideia sobre a Haraway? Ninguém por enquanto? Eu quero. Eu não sei direito como vai ser a pergunta, mas eu também não leio o livro, então também não vou saber muito. Vou falar da minha experiência, que eu entendi um pouco dessa coisa da confusão, de você não querer resolvê-la e viver com ela, e talvez ela seja uma matriz de alguma, não solução, mas de um caminhar constante. Aí vocês também citam muito a ocupação 9 de julho. Eu sou morador daqui, eu moro há um ano aqui, eu venho de uma classe social que não era para eu estar aqui, né? Eu, por muito tempo, fui convidado pela Carmen para morar aqui, porque eu era atuante e coisa, mas eu tinha uma resistência, porque eu achava que eu estaria ocupando o lugar de alguém com mais necessidade. Mas eu queria entender se essa minha ação vem um pouco dessa ideia, ou eu estou equivocado, de compactuar com classes sociais diferentes, de convivência, e não só vir aqui, achar bonito, e como que vai viver, né? Se a gente não se colocar no lugar do outro, não saber entender a luta por fora, né? Eu tô aqui há um ano e assim, eu estou na fase nem começou a confusão ainda. Eu sinto aqui, assim, vivendo aqui, sabe? E eu queria entender se o livro traz um pouco esse caminho, né? Eu sou cineasta e eu trabalho com os povos originários, já tenho uma série de documentários e tal. Por isso que eu até
louvei ali os parentes do Tupinambá. Eu sou totalmente, achei lindo a sua fala, terminar que o livro também cita os povos originários e cita eles como uma ideia de que qualquer território nesse planeta é terra indígena, né? Indiferente de onde seja, né? Habitado por essa cosmovisão, por essa ancestralidade que a gente tanto sente falta, né? Para quem desperta, ou para quem gosta da confusão, né? Então, não sei se é uma pergunta ou é uma... Eu acho que acho que tem a ver, sim, no sentido de implicar-se, né? Assim, não só com, né, por uma causa interseccional, né, assim, de classe, de raça, de gênero, né, mas também com outras espécies, né, assim, é um pensamento que vai se amplificando. Mas o que você falava em relação à confusão, eu estava pensando, né, que ela mesma, o que ela propõe, assim, é fazer teoria na lama, né, assim, o próprio trouble do título, né, que a gente traduziu como problema, porque, enfim, essa tradução mais evidente dele, mas ele vem de uma turbidez, né, assim, ela fala que a clareza do pensamento não é uma metáfora, a clareza visual não é uma metáfora boa para a gente pensar hoje, né, as relações todas emaranhadas, mas eu acho que vai, assim, implicações localizadas diversas, né, desde os lugares onde a gente está, né, nas cidades, até com os projetos com quem a gente estiver envolvido, né. No último capítulo do livro, que é uma fabulação especulativa, ela está contando a história de umas comunidades que viriam a surgir daqui a alguns anos, poucos, né? Não é muito longe, e que são chamadas de comunidades do composto, e que são comunidades que decidem ocupar territórios por onde passou a mineração, por onde passou a indústria do extrativismo, né? Lugares degradados. Essas comunidades decidem ocupar esses territórios, então são pessoas que vêm de vários lugares para ocupar esses territórios, e que estão também combinando de que vão inventar modos de viver ali, mas que também vão gestar outros modos de criar pessoas, né? Criar no sentido da gestação. Então a família não vai ser composta por um pai, homem, uma mãe, mulher. Como é que desmonta essa lógica, né, da produção de crianças mesmo, e fazendo aliança com espécies animais que estão em extinção. Aliança biológica, no sentido de que alguns bebês, eles nascem e são... colocados neles, né, elementos do DNA de animais em extinção. Então essas crianças elas vão crescendo como simbiontes de outras espécies. E aí é uma das modalidades do fazer parentescos estranhos, né, que ela está defendendo aqui, que é o fazer parentesco não pela reprodução biológica de um casal heterossexual, mas assumir o compromisso de colocar seres no mundo em compromisso com espécies que estão em desaparecimento. E essas crianças, as Camilles, no caso, uma das simbiontes que ela acompanha, elas estão devotadas a trabalhar ao longo das suas vidas, todas se chamam Camille, então são 5 gerações que ela conta, elas estão devotadas a trabalhar para recriar os espaços de vida daquele animal com quem ela está em simbiose. No caso da Camille, as borboletas. Uma borboleta específica que migra do México para o Canadá. Então, acho que a gente está falando de comunidades que são feitas na compostagem, né? Onde o resto da matéria orgânica é colocado em compostagem para gerar força vital. E é entre estranhos, né? Porque exatamente não é a reprodução do mesmo, mas o exercício de conviver na diferença, né? Radical. Isso nada tem a ver com a mestiçagem. Nada a ver com isso. Porque a gente cai numa... tem um conceito antigo aí, que ainda está em voga, né? Da mensagem, que a gente pode não, mas ainda é... Alguém mais quer fazer uma pergunta? Pode comentar? Boa tarde. Primeiro, parabéns. Estou muito feliz com o lançamento do livro. Acho que muita gente. A minha pergunta tem um título, né, do livro, um subtítulo que chama Simpoiese, Simbiogênese e as artes vivazes de ficar com problema. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre o que para a Haraway significa artes, esse conceito de artes vivazes, e como ela pensa o papel das artes nessas questões emergentes que ela traz no livro.
Bom, é bem interessante assim como ela vai trabalhar com o conceito de arte, né? Ela pensa nessas artes vivazes porque são modos de se implicar com a continuidade de formas e modos de existência, né? Então, são muitos campos disciplinares, né? Muitos recursos assim que vão entrar em jogo. Então, ela pensa ela tem vários nomes, né? Ativismos de arte e ciência ou de design. Enfim, são várias combinações assim em que ela vai pensar com, né, engenharia, design, artes visuais, artes plásticas, né, tudo isso implicado em projetos localizados de colaboração, né, colaboração multiespécie. Então ela vai pensar com, por exemplo, um design de um pombal, né, que é essa tecnologia de reprodução de pombos e como que as pessoas podem aprender a se relacionar com os pombos para além dessa relação, né, de ratos da cidade, ratos urbanos, ratos com asa, que é um pouco a relação, né, das pessoas urbanas com os pombos. Outro projeto que ela também, né, tem o projeto EICO de Madagascar, que é uma série de livros, né, e projetos implicados de educação sobre os lêmures, né, que são essas espécies nativas e únicas, né, são uns símios, né, impressionantes, assim. Então são esses livros que são ilustrados e são contos e são feitos por pessoas malgache. Então ela vai entrar, na verdade, em lugares onde a arte está implicada com muitos outros campos de saber e de fazer, né? Então eu acho que também é um pouco a arte que interessa a ela pensar, né, nas urgências. São esses trabalhos que de alguma forma estão em colaboração com o mundo, a materialidade real, né? Assim, quer agregar alguma coisa? Eu acho que a Haruhi, assim, ela está numa esteira com outras autoras que estão pensando um problema fundacional do que a gente pode chamar aqui do mundo que a gente faz parte, né, do Ocidente, moderno, branco, de como a gente está nessa beira do abismo porque a gente se entendeu como uma espécie excepcional, apartada do resto do mundo, né, única dotada de cultura, racionalidade, e tem aqui um esforço de pensar como que a gente constrói uma reflexão do humano que não tem o humano enquanto uma categoria purista. E aí as artes, uma das coisas que essas autoras vão falar é da necessidade da gente cultivar a nossa atenção. A questão é que a Haruhi vem da biologia, então ela tem uma atenção muito voltada ao mundo, a isso que a gente poderia chamar do mundo natural. E isso é um desafio para quem é da filosofia, da antropologia, da sociologia, das ciências humanas, porque a gente é treinado a trabalhar e olhar para os humanos de forma exclusivista, sem olhar o quanto a vida humana se faz a partir de uma série de elementos, né? Desde elementos tecnológicos, né? Então, eu acho que a Haruhi está debatendo isso desde lá do Manifesto Cyborg, né? Então, esse celular, essa extensão do nosso corpo, a gente não consegue ficar sem isso daqui, né? O quanto a gente está o tempo todo atravessado por uma série de tanto objetos tecnológicos quanto organismos, né? Então, ela vai discutir essa questão de como o nosso corpo é habitado por uma série de bactérias. E desde uma perspectiva evolutiva, né, como que as células, enfim, foram um processo de fagocitose de uma bactéria, ela vai entrar nesses pormenores da biologia, mas ela está chamando a atenção para essa vida que se expande para além do humano e que a gente precisa de um novo olhar para isso. E as artes entram justamente como esse aliado que permite a gente perceber coisas que a gente não consegue perceber, sobretudo, né, dentro das ciências. Então essa capacidade de atenção e de uma reflexão também, acho que tem uma ligação da Haruhi com a arte, que é de um pensamento que é melado no mundo, que está vazando para o material. E as artes faz isso, né? As artes são esse campo que está o tempo todo pensando com o mundo, a partir do mundo. E então eu acho que tem esse diálogo, ele é muito profícuo com a arte, se encontra na arte tanto uma inspiração metodológica quanto a possibilidade de uma nova criação de atenção, de como que a gente educa a nossa atenção para essas relações que estão para além daquilo que a gente entende como um campo social purista entre humanos. E aí eu acho que as artes, elas são são esse aliado potente, assim como esses outros interlocutores não ocidentais, né, os povos originários, os povos quilombola e assim por diante, não hegemônicos, assim como
as outras formas de vida, né? Então ela está lidando com a ciência, com a biologia sobretudo, mas também com outras perspectivas além, né, do campo ocidental, então com povos originários, e a arte, né? Então acho que são 3 pilares super importantes e que dialogam para a gente sair desse excepcionalismo humano. Pessoal, a gente vai encerrar aqui, porque temos... tem mais perguntas? Mais uma? Mais uma? Então, mais uma. Olá. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu cheguei super atrasada, fiquei chateada com isso. Mas eu queria fazer um comentário, porque você falando sobre o último capítulo do livro, e a gente falando sobre os povos originários e a ocupação ser um espaço que a gente pode relacionar com o pensamento da Haraway, eu lembrei de um espaço específico, que é a aldeia Filhos dessa Terra, que fica em Guarulhos, que é uma aldeia justamente, que é uma aldeia indígena que retomou um território que é um território de um antigo lixão. Então é um antigo aterro sanitário que os povos originários da cidade de Guarulhos, organizados na cidade de Guarulhos, retomaram. Exato, e é uma aldeia multiétnica, justamente porque é uma aldeia formada por povos migrantes, majoritariamente povos migrantes do Nordeste, que estão na cidade de São Paulo. Então são 11 povos lá, nesse momento, convivendo e retrabalhando esse território, justamente essa terra que foi uma terra degradada e que eles estão replantando e recuperando, assim. Então só trazer isso, porque eu acho que pode ser interessante para o debate. O que eu acho maravilhoso, na verdade, nessa fabulação também é que essas histórias estão acontecendo, elas são histórias reais, né? A exceção desse último capítulo em que ela vai fabular esse futuro, esse porvir, né? Que não é essa futuridade, mas esses projetos eles estão em toda parte, né? Como ela estava dizendo, né? Na cidade, no campo, enfim. Bom, vamos terminar, gente, para seguir a festa. Muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada a todos.